Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao QualisMed a Esclarecer. Aqui nós discutimos temas relevantes para o seu dia a dia como clínico do plantão. Meu nome é Victor Galvão e o tema de hoje é o paciente com icterícia e hemoptise a esclarecer. Vamos lá, né? Vamos ver o que é que pode ser isso aí. Então vamos começar com um quadro clínico para ajudar a gente e ajudar um pouquinho na discussão de como é que a gente vai identificar, como é que a gente vai chegar nesse diagnóstico e o que é que a gente vai precisar fazer nesse quadro clínico que eu vou apresentar. Então, um paciente de 32 anos, ele deu entrada com queixa de dor em panturrilha, febre, mal-estar, cefaleia e tosse, no momento com hemoptise, mas esse quadro clínico aí já tinha 5 dias desde o início de todo o quadro, né? Esse quadro aí de febre, mal-estar, cefaleia, a gente vê ali que é uma síndrome febril, né? Um paciente com febre, cefaleia, tosse, chama atenção aí essa hemoptise. Ele negava contato com o paciente de tuberculose, negava a perda ponderal e negava a história de tabagismo. Também referia quadro de enchente há cerca de 10 dias, onde ele perdeu todos os móveis da casa dele, né? Então foi um quadro que o pessoal da região aí, de onde você está, imagine que você está num cenário hipotético, então o pessoal da região está sabendo aí que nas proximidades do hospital teve esse quadro de enchente. Ao exame físico, ele estava com estado geral regular, ictérico, 2 cruzes para 4, hipoidratado, né, 1 cruz para 4, consciente e orientado, a pressão estava normal, a frequência cardíaca estava em 112, a frequência respiratória estava em 21, ao exame cardiovascular não tinha nenhuma alteração, né, nada digno de nota, e no exame respiratório tinha crépitos finos em base de hemitórax direito e saturava 96% em ar ambiente. Ele também, no exame físico, ele tinha esses achados aí, essa hemorragia conjuntival, né? Tinha esse olho vermelho bilateral. E aí, qual a hipótese diagnóstica? Você já conseguiu formular alguma possibilidade? Então, o que é que está mais forte na sua cabeça pensando nesse quadro clínico? Né? Só retomando, é um homem de 32 anos, ou mulher, é um paciente de 32 anos, com quadro de cefaleia, mal-estar, febre, tosse com hemoptise há 5 dias, tendo contato com água de enchente. Ao exame físico ele estava ictérico, desidratado, taquicárdico, levemente taquipneico, mas não tinha alteração de saturação e tinha crepito em base de hemitórax direito. Então o que é que a gente pode pensar? A hipótese diagnóstica bem forte nesse quadro é a leptospirose, né? Eu trouxe essa imagem aí, que é a imagem do germe, né, que causa a leptospirose, que é uma espiroqueta, é o Leptospirans alguma coisa. Existem uma enormidade de espécies de Leptospira, né, mas ela é esse germe aí, essa bactéria, essa espiroqueta, que ela é espiralada, e aí é ela que causa a leptospirose. Ela geralmente ela infecta animais, principalmente roedores, mas eventualmente ela contamina os seres humanos quando a gente tem contato com água da chuva, quando a gente tem exposição ambiental por ser o pessoal da roça, ou quando raramente quando consome um alimento contaminado, é bem incomum, mas é uma possibilidade. Existem relatos de casos também do pessoal que faz corrida de aventura, que triatleta na parte da natação, nadando em rio, em lagos, nesses ambientes aí que pode ter contaminação, o pessoal também se contaminando. Ele se acomoda no rim dos roedores e aí quando eles urinam, né, ele libera a espiroqueta. Essa informação assim não tem grande relevância, mas é o que a gente aprende, isso aí ficou na minha memória e eu não consigo excluir, né? Mas, enfim, ela fica no rim dos roedores, quando eles fazem xixi, aí contamina o ambiente, aí pode contaminar a água, pode contaminar a superfície que está numa latinha, por exemplo, um alimento, e aí você pode se contaminar. Mas é o que pode causar. Como é que ela se manifesta? Como é que a leptospirose ela se manifesta? Ela basicamente vai ser uma doença que tem uma manifestação bifásica. Ela tem uma fase febril ou septicêmica, né? Pode ser chamada das duas formas aí, que é nos primeiros 5 a 7 dias de doença, e é um quadro mais leve, né? É um quadro mais tranquilo. Depois ela passa para uma fase imune, né? Que é quando vai vir as complicações que podem acontecer, né? Pode acontecer dela passar para a fase imune, quando vai vir umas complicações depois de 2, 3 dias de aparente melhora. Então o paciente dá uma aliviada nos sintomas clínicos
e ali depois, aliás, ele pode dar uma aliviada nos sintomas clínicos, né? Então ele pode dar uma aliviada nos sintomas clínicos por 1, 2, 3 dias e depois ele vai começando a piorar de novo e é quando tem as complicações e a síndrome de Weil, né? Ou Weil, ou como você quiser chamar, mas eu chamo de síndrome de Weil. Não sei nem se é a pronúncia certa, né? Mas assim, aí é quando você vai ter nessa fase aí imune. Não é a maioria dos pacientes, a grande maioria dos pacientes, eles vão desenvolver sintomas leves, eles não vão ter complicações. O paciente que faz síndrome de Weil por leptospirose é só cerca de 10 a 15% dos pacientes. Vê que é uma quantidade bem pequena de paciente, é um número baixo, mas como existe uma contaminação muito grande e é uma doença que é muito subdiagnosticada, então a gente termina vendo muito paciente com leptospirose, principalmente nesses lugares onde tem mais enchente, onde tem mais acúmulo de água, onde alaga mais, a gente tem mais contato com esses pacientes com leptospirose. É um quadro que é bem comum no serviço terciário, né? A gente vai ver que é necessário um suporte maior, então nos serviços terciários é bem comum. E ainda assim, mesmo com a taxa, né, de 10 a 15% só dos pacientes que vão fazer a forma grave. Ela também pode ser dividida ali em anictérica ou icterohemorrágica. Então, o paciente que não faz icterícia é o paciente que ele é anictérico, né? E o paciente que faz icterícia pode ter alguma sufusão hemorrágica, pode ter alguma alteração desse tipo, ele vai ser chamado de icterohemorrágico, é o paciente que é mais grave, é o paciente que chega a fazer alguma complicação. Isso aí são algumas formas de a gente dividir didaticamente o quadro de leptospirose. E aí só relembrando que a maioria são quadros leves. Então nem todo paciente com leptospirose a gente vai precisar internar, nem todo paciente com leptospirose a gente vai precisar fazer um tratamento mais invasivo, né? Mas a gente tem que ficar atento e orientar bem a questão do sinal de alarme, que a gente vai ver direitinho quais são as manifestações clínicas possíveis, o que a gente tem que ficar ligado. Então, mais comumente o paciente vai se apresentar com quadro de febre, cefaleia, mialgia, calafrios também associados à febre. Isso aí é o mais comum, principalmente febre, mialgia e cefaleia. Então, são sintomas bem inespecíficos. A gente vai ver que tem uma infinidade de doenças que podem dar febre, cefaleia e mialgia, né? Então, tem que ter um grau de suspeição aí elevado, principalmente quando a gente tem esse dado epidemiológico positivo, né, com relação à água de enchente. O mais comum você ter contaminação quando você tem contato com essa água contaminada, independente de qual seja o motivo, se é enchente, se é por causa de ser trabalhador, de trabalhar na roça, ou trabalhar tendo que entrar no mato, por exemplo, em lugares menos urbanizados, talvez, em algumas situações ou outras, né, como foi o caso do meu pai, né? Meu pai era policial rodoviário e ele teve, quando era criança, ele teve um quadro de leptospirose e acredita-se que foi durante o serviço, né? Então ele trabalhava na estrada e tinha que, às vezes, beira de estrada, mato, alguma água acumulada ali. Então isso aí faz com que ele se contamine. Então, assim, tendo esse dado epidemiológico, algum contato com água represada por algum motivo, principalmente em áreas menos urbanizadas ou que não tem um saneamento adequado, tem muito a ver também com essa questão do ambiente e da condição de higiene. O paciente pode apresentar também tosse produtiva, ele pode apresentar hemoptise, né? O paciente ele não é só tosse produtiva, ele pode chegar com hemoptise, ele pode ter dor retroorbitária, pode ter fotofobia, alguns pacientes vão desenvolver uveíte, ele pode ter náusea, vômito, diarreia, né, sintomas gastrointestinais, dor abdominal, sufusão hemorrágica e um rastro cutâneo. Essa parte de náusea, vômito, diarreia, ele é mais incomum, dor abdominal, esses sintomas gastrointestinais eles são mais incomuns, mas eles podem aparecer também, não é a grande maioria. O grosso dos pacientes vão apresentar febre, mialgia, cefaleia e alguns eventualmente vão apresentar hemoptise. Eles também, é bem comum essa questão da sufusão hemorrágica também. O exame físico ele vai apresentar icterícia rubínica, né, que é aquele paciente que ele é laranja, ele não é amarelado. O que acontece para ele ter essa icterícia rubínica? Ele vai ter alteração de bilirrubinas, ele vai ter o aumento de bilirrubinas pela lesão que ele vai ter, uma lesão hepática que ele vai apresentar pelo quadro clínico natural da infecção, associada a um rastro cutâneo. Então, o paciente que ele tem um rastro com hiperbilirrubinemia,
ele fica amarelo com vermelho, faz laranja. Então, é um paciente que fica com icterícia rubínica, essa icterícia alaranjada. O paciente pode apresentar também hepatosplenomegalia, ao exame físico, pode apresentar linfadenomegalias também, pode ter alteração de ausculta com creptos, né, como a gente viu no caso clínico, o paciente tinha crepto em basema tórax direito, então o paciente pode apresentar crepto. Está relacionado também à questão da hemorragia alveolar, né, de ter algum conteúdo ali dentro do alvéolo, pode levar a essas alterações de ausculta. O paciente também pode apresentar sinais meníngeos, nem sempre relacionados a um quadro de infecção do sistema nervoso central associado à leptospirose, mas pode apresentar sinais meníngeos também. E ele pode ter a hemorragia conjuntival, que é como a gente viu na foto, é um sinal bem sugestivo de leptospirose. Então, o paciente que faz hemorragia conjuntival com a síndrome febril, né, o paciente que chega e ele tem esse achado aí de hemorragia conjuntival bilateral, tem um quadro de síndrome febril, a gente tem que ficar ligado, tem que ficar atento à possibilidade de ser leptospirose. Existe um critério clínico da OMS que avalia, faz uma pontuação, e um dos critérios que pontua mais é hemorragia conjuntival. Outros critérios que pontuam muito também é a questão de identificar o patógeno, né? Aí são os que faz mais pontos também, mas dentre os critérios, scores clínicos de exame físico, a hemorragia conjuntival com síndrome febril é um dos que pontuam mais. Então, paciente com síndrome febril, paciente com febre, mal-estar, cefaleia, dor retroorbital, tosse e que tem hemorragia conjuntival, ficar atento aí, pesquisar esse quadro epidemiológico, né? Se teve contato com água de chuva, se teve contato com enchentes, se teve contato com alguma coisa, saber com que ele trabalha, saber, então avaliar isso aí. O que é que pode ter causado, o que é que pode estar causando isso aí. Aqui um exemplo de icterícia rubínica. Essa foto aí foi de um paciente que estava na UTI do hospital onde eu fiz residência, e era um paciente com leptospirose, né? Tinha sido internado, tá entubado aí, ó, e a icterícia ele é bem alaranjado. Assim, como não tem uma imagem comparativa e ele é moreno, né? Então fica um pouco mais difícil assim a gente ver claramente que ele está laranja, mas ele está laranja. Se a gente comparar com a cor da pele desse paciente aqui, que é um paciente também meio moreno, a gente vai ver que apesar de ter luz diferente, tudo isso, ser fotos diferentes, né? A gente vai ver que esse aqui é bem mais alaranjado, né? Então essa icterícia rubínica alaranjada, porque o paciente tem hiperbilirrubinemia com rastro cutâneo, e aí quando mistura fica esse laranja. E aí quais são os exames que a gente vai solicitar? A gente vai pedir um hemograma, né? No hemograma a gente vai ver se o paciente tem leucocitose ou leucopenia. São duas manifestações que podem aparecer nos pacientes com leptospirose. Então, leuco aumentado, pode ter um desvio à esquerda ou uma leucopenia que indica para a gente um pouco mais de gravidade. Plaquetas, as plaquetas tendem a estar baixas, então o paciente com leptospirose ele vai ter plaquetopenia. A STLT, elas também vão estar alteradas, né? O paciente vai ter alteração de transaminases, porque ele começa a ter lesão hepatocelular. É uma das características da doença, causar lesão hepatocelular, então o paciente vai ter a STLT alterada. Ele vai ter aumento de bilirrubina total e frações também, porque é um paciente que ele vai ter lesão hepática, então ele começa a ter um quadro de insuficiência hepática, ele começa a ter hiperbilirrubina, as custas de bilirrubina direta. Lembrar que a bilirrubina indireta sugere para a gente muito mais hemólise, e o aumento de bilirrubina direta é um sinal para a gente que o fígado ele não está conseguindo colocar para fora a bilirrubina que ele está conjugando, né? Isso aí é o primeiro sinal de insuficiência hepática, é não conseguir eliminar a bilirrubina. Outros exames também vão estar alterados nos pacientes com leptospirose, né? PCR, VHS, essas provas inflamatórias, apesar de inespecíficas, elas vão estar bem alteradas no paciente com leptospirose. Então, uma alteração ali, o paciente, digamos que a gente fez esses exames aí, né? A gente não tinha tudo, digamos que não tinha bilirrubina, a STLT, mas o paciente que a gente recebeu é um paciente que teve contato com água de enchente, tem tosse com hemoptise, tem cefaleia, tem febre, ele está no 5º dia da doença, ele tem icterícia ao exame físico, tem sufusão hemorrágica, né, conjuntival, e aí a gente tinha lá só o hemograma e PCR. Então o PCR vem muito aumentada, a gente tem uma plaquetopenia no hemograma, a gente tem uma discreta leucocitose, então isso aí ajuda a gente a fechar esse diagnóstico de leptospirose. Então lembrar que a gente tem que trabalhar com o que tem, nem sempre a gente vai ter tudo disponível nos serviços,
mas a gente tem que fazer e avaliar de acordo com todos os dados que a gente tem em mãos, né? Outro exame que vai estar alterado no paciente com leptospirose, CPK. O paciente ele tem uma mialgia bem intensa, particularmente em região lombar e panturrilhas, e isso aí pode ter associação ou com o tropismo da espiroqueta na musculatura, né, para músculo, ou como local de porta de entrada. Né? Se associa muito essa questão de dor na panturrilha como local onde teve a entrada da espiroqueta e causa dor. É bastante comum esse sinal, o paciente ele vai referir essa dor em panturrilhas. Eventualmente, o paciente pode ter também formação de vacúolos ali no músculo. Eu já vi um paciente assim, um paciente que teve internado na UTI por síndrome de Weil, recebeu alta, foi para a enfermaria onde eu estava lá com os pacientes e quando chegou lá ele tinha uma flutuação em panturrilha, tinha um edema. Quando a gente passou o ultrassom ali tinha uma coleção e provavelmente essa coleção aí, que era uma coisa meio espalhada pelo músculo, a gente não conseguia funcionou e não veio nada, apesar de ter sido demarcado tudo direitinho, mas essa coleção ali, esse achado pode ter sido, provavelmente foi relacionado ao quadro da leptospirose. Então, existe uma formação ali de vacúolos nos músculos e pode acontecer esse quadro aí, esse achado, como se fosse uma espécie de abscesso, mas aí com o tempo, né, com o passar dos dias, com o tratamento que o paciente já vinha fazendo, foi para a enfermaria para terminar e manter o suporte, tudo direitinho, ele foi melhorando desse quadro. O paciente também tem alteração de ureia e creatinina, então é um paciente que pode fazer insuficiência renal, né? Ele pode fazer lesão renal aguda e é rápida a instalação. O paciente tá bem direitinho aqui um dia, daqui a pouco no outro dia a creatinina dá uma pipocada. Então esse paciente ele faz a lesão renal aguda e faz a lesão renal aguda rápido. Particularmente nos pacientes que desenvolvem síndrome de Weil, a gente vai ver o que é, como é que a gente caracteriza. Mas, particularmente nesses pacientes que fazem complicação, ele vai ter uma lesão renal aguda. Nos pacientes, a grande maioria dos pacientes não tem essa alteração. A grande maioria dos pacientes a gente pode encontrar alteração de ST-ALT, PCR e alterações do hemograma. O paciente tem também, é importante você pedir os eletrólitos, né? Sódio, cloro, potássio e reserva alcalina. Por quê? O paciente que faz lesão renal, ele faz lesão renal com hipocalemia. É incomum, né? Assim, o que a gente pensa mais é o paciente faz lesão renal aguda com hipercalemia, porque não consegue excretar potássio, tudo. Mas o paciente com leptospirose, ele faz uma lesão tubular. Então, o que é que acontece? Ele tem uma lesão de túbulo proximal do néfron, e aí ele não consegue reabsorver sódio logo lá no começo, logo na entrada, e chega muito sódio no final do néfron. Dessa forma, quando chega muito sódio no final do néfron, ele começa a ativar o sistema renina-angiotensina e aldosterona para reabsorver mais sódio. Então ele reabsorve um pouco mais de sódio em troca de H+ e potássio. Então o paciente pode fazer hipocalemia e pode fazer alcalose por causa desse mecanismo. E ele tem também uma perda de sódio na urina, porque chega muito sódio e ele não consegue reabsorver tudo, apesar de ele ficar tentando reabsorver esse sódio em troca de potássio e aí levando a hipocalemia. Ele não consegue absorver tudo, então ele tem uma perda de sódio na urina também, pode fazer também hiponatremia, é uma possibilidade, não é tão comum. O mais comum é a gente ver lesão renal aguda com hipocalemia, então a gente sempre pensar ali em leptospirose. O paciente chegou, digamos que ele chega com outro quadro clínico, é um paciente que já chegou mais rebaixado, mais derrubado, fazendo lesão renal aguda, com complicações associadas a essa lesão renal aguda, o paciente chegou séptico, o paciente chegou congesto, então você avaliou esse paciente e ele tinha lesão renal aguda com hipocalemia, pensar em leptospirose. E a gente também vai ver o sumário de urina, né? No sumário de urina a gente vai ver a questão de cilindros, o paciente pode apresentar hematúria, então são alterações, são mais inespecíficas, mas também que podem aparecer e ajudar a gente no diagnóstico do paciente com leptospirose. Já falei um bocado de vez sobre síndrome de Weil, né? E aí, o que é a síndrome de Weil? É uma lesão renal aguda, não oligúrica, hipocalêmica e pode desenvolver hiponatremia. Falei agora há pouco aí por que acontece isso. E ela não oligúrica, por quê? Porque pela essa questão aí do sódio.
como a gente termina botando muito sódio para fora pela urina, o paciente para de reabsorver no túbulo contorcido proximal, né, que é onde vai reabsorver a grande maioria das coisas, reabsorve glicose, fosfato, aminoácido, sódio. A gente vai ter a reabsorção ali da grande maioria do filtrado, vai ser logo no começo. Então o paciente vai ter uma lesão ali nesse começo e ele não vai conseguir reabsorver. Então chega muito sódio lá no final, e chegando muito sódio, apesar de reabsorver, ainda assim não consegue reabsorver tudo. Então ele perde muito volume pela urina. Então é um paciente que ele tende a chegar também desidratado por causa dessa perda urinária aí. E ela é não oligúrica por causa disso, porque começa a fazer xixi demais, porque para botar esse sódio extra aí para fora, né? E além de tudo, existe também um pouco de resistência ao ADH. Então ele não consegue concentrar tanto assim a urina, né? Então ele não consegue puxar tanto líquido e é por isso que ele perde volume. Ele vai ter também hemorragia alveolar. Isso é uma característica do paciente com síndrome de Weyer. Ele vai ter hemorragia alveolar e vai fazer hemoptise, pode fazer insuficiência respiratória por causa desse quadro e vai ter insuficiência hepática. Então é o paciente que chega com alteração de bilirrubina, é o paciente que chega com alteração de albumina, é o paciente que vai ter alterações que vão levar, né, que vão sugerir para a gente essa insuficiência hepática. Ele pode ter também acometimento cardíaco, então o paciente pode fazer uma cardite, pode fazer pericardite, ele pode ter arritmia associada a esse quadro aí. É um paciente que ele é bem mais grave e, como eu disse, ele não acomete a maioria dos pacientes, na verdade a minoria é só de 10 a 15% dos pacientes que vão desenvolver síndrome de Weyer. Mas lembrando, lesão renal aguda, hemorragia alveolar, insuficiência hepática. Como é que a gente faz o diagnóstico, né? Existem alguns critérios, mas que não têm uma aplicabilidade muito boa, porque são critérios clínicos e que, se você for fazer o somatório, dificilmente você vai chegar na pontuação. É uma pontuação que você precisa somar 25 pontos, os critérios clínicos ali, como a hemoptise, só faz 1 ponto, por exemplo, o paciente com febre faz 5 pontos. Então, assim, é uma pontuação que clinicamente você dificilmente vai fechar por esse critério e termina sendo muito complicado, muito complexo da gente estar decorando. Não tem uma necessidade tão grande assim se você tem uma história epidemiológica positiva e se você tem um quadro clínico bem sugestivo, né? Você começa a tratar o paciente e com diagnóstico presuntivo. Então, o diagnóstico que a gente vai fazer, na grande maioria das vezes, é clínico e epidemiológico. Existem testes sorológicos, existe cultura também que a gente pode fazer, mas ele é pouquíssimo disponível. A cultura demora a sair, a cultura tem que ser coletada antes de começar os antibióticos, tem toda aquela questão da cultura, e ela demora ali semanas para poder positivar. Então você não vai esperar a cultura para poder começar o tratamento, você vai tratar e provavelmente quando sair o resultado da cultura já vai ter terminado o tratamento desse paciente. E tem os testes sorológicos, mas eles são bem menos disponíveis, que aí você pode fazer PCR, pode fazer ELISA, pode fazer alguns testes sorológicos, mas como eles não são disponíveis, eu preferi não trazer, porque não é uma realidade que a gente vai encontrar na grande maioria dos lugares. É importante a gente saber que existe, porque se tiver disponível, o paciente pode ser testado, né? Mas na prática, no dia a dia, o diagnóstico clínico epidemiológico a gente começa a tratar com os dados clínicos e uma história epidemiológica positiva. Quando é que eu vou internar esse paciente? Né? Como eu disse, a grande maioria dos pacientes eles são oligossintomáticos ou mesmo assintomáticos, né? São quadros leves. Então, quando é que eu vou precisar internar esse paciente? Eu preciso entender quando é que eu vou internar esse paciente, porque a grande maioria a gente vai ser ambulatorial, a gente não vai precisar internar. Quando esse paciente tiver sinais de alerta, quando ele tiver alguma alteração, algum red flag, né? Como eu chamo, que são alterações do exame físico inicial do paciente. Cabeção, coração, pulmão, pressão, saturação e impulso. Então, qualquer paciente que tiver alguma alteração nesse exame físico, né, alteração neurológica, paciente que tiver hipotenso, o paciente que tiver muito taquicárdico, o paciente que tiver qualquer alteração nas red flags taquipneico, desaturando, né, o paciente que tiver com alguma alteração que chama atenção, você vai precisar internar esse paciente. Esse paciente que tem uma red flag, ele vai precisar ser internado. O paciente tem icterícia também, é um paciente que está mostrando para a gente que ele tem lesão hepática mais importante, né? O paciente pode estar desenvolvendo uma insuficiência hepática, então o paciente ictérico ele também vai ficar internado. O paciente com fenômeno hemorrágico, né? O paciente com sufusão hemorrágica em pele, né? Com algum equimose, um paciente com rash, ele vai também ficar internado. O paciente com hemoptise, ele vai ficar internado. E o paciente oligúrico. Esse é um pouquinho difícil da gente mensurar,
né? O paciente vai chegar, para você definir isso aí pela história clínica, você vai ter que dizer, o paciente vai dizer, eu estou sem fazer xixi direito. Então é um dado muito inespecífico, mas se você tiver disponível ali, o paciente ficou em observação 24 horas, você fez a coleta de urina, tudo, e veio que o paciente está oligúrico, você define pelo internamento dele, né? Se o paciente passou mais tempo ali enquanto você estava acompanhando. E dos pacientes que você vai internar, quais são os que vão para UTI? Aquele paciente mais grave, né? O paciente de insuficiência respiratória, o paciente que tem hemoptise, ele é mais grave também, é importante ele ficar em vigilância em UTI. Nem sempre vai ser o que a gente vai ter disponível no SUS. Eventualmente esse paciente vai ficar numa área vermelha, mas se tiver leito de UTI disponível, manda esse paciente com hemoptise para a UTI, mesmo que ele não tenha alterações de outros sinais vitais. O paciente com hemoptise ele está fazendo provavelmente hemorragia alveolar. Então, ficar atento. O paciente com lesão renal aguda, obviamente, ele vai para a UTI porque é um paciente que você vai precisar dialisar. Se você consegue dialisar ele em outro setor, em outro ambiente do seu serviço, como uma área vermelha maior, um hospital terciário mais estruturado, que às vezes a gente não tem vaga de UTI para todo mundo, você dialisa lá mesmo com o paciente na área vermelha, né? Mas se não tiver, é o paciente que tem que ir para a UTI. E o paciente com hipotensão refratária, obviamente, que ele vai precisar de droga vasoativa. Então, se o paciente está mais grave, é o paciente que vai ter que ir para a UTI. O resto dos pacientes, tiver alguma alteração, algum red flag, icterícia, algum fenômeno hemorrágico, é o paciente que vai ficar internado. Como é que eu trato? O tratamento ele é baseado em suporte e antibiótico. Quando a gente falar de antibiótico, a gente vai ver que nem sempre, e essa questão de usar antibiótico, ela não é tão bem definida. Mas com relação ao suporte clínico, essa aqui é bem definida, são terapêuticas que mudam a mortalidade do paciente, que mudam a evolução da doença. Você vai fazer suporte ventilatório nesse paciente, se for necessário. Quando? Quando o paciente tiver alguma hemorragia alveolar. Então, o paciente que está na UTI, né, o paciente que você quer mandar ele para a UTI, que chegou com hemorragia alveolar, o paciente fazendo hemoptise, você vai fazer VNI para ele, você vai fazer um CPAP, pressão positiva, e aí tentar manter uma PIP ali mais alta também para fazer essa VNI, com o objetivo de melhorar e diminuir essa hemorragia alveolar, né, com a pressão positiva. Caso o paciente esteja evoluindo com insuficiência respiratória, o paciente está ficando muito desconfortável, o paciente está ficando com muito hemoptise, tem uma hemorragia alveolar mais importante, você pode fazer a intubação desse paciente, né? Colocar ele na ventilação mecânica com o objetivo de proteger esses alvéolos dele. E o tratamento é PIP alta e baixo volume corrente. O paciente, então, ele nesse momento aí, que está com o desconforto respiratório mais importante, hemorragia alveolar, ele está fazendo uma SARA, né? Então, é importante ali fazer aquela ventilação protetora da SARA com uma PIP mais alta, uma PIP ali em torno de 15. Lógico que você vai avaliar paciente para paciente, você vai titular direitinho, mas a tendência e a expectativa é uma PIP alta para esse paciente. Você vai fazer uma hidratação parcimoniosa, que apesar desse paciente estar desidratado, ele pode fazer congestão, né? O paciente que ele pode ter uma lesão renal aguda, o paciente que ele não está com rim 100%, ele não tolera muito bem muitos fluidos, né? Então você vai fazer uma hidratação parcimoniosa, vai fazendo provas volêmicas nesse paciente e ficando sempre ali do lado dele para ver como é que ele vai evoluir com relação à questão de edema, de congestão. E o paciente com lesão renal aguda é o paciente que você vai indicar diálise para ele, né? Então o paciente tem a função renal dele piora muito rápido, então esse paciente ele deve ir para diálise. A diálise no paciente com síndrome de Weil, ele deve ser precoce, né? Então o paciente chegou com um quadro de icterícia, cefaleia, febre e estava lá na emergência, evoluiu com hemorragia alveolar, precisou ser entubado, a função renal começou a piorar, chama o nefro, já avisa que é leptospirose, provavelmente esse nefro aí deve indicar a diálise nele mais precoce, né, com a subida das escórias nitrogenadas. Por quê? Porque é um paciente que, fazendo a diálise, ele suporta esse período, essa fase de estresse aí, e ele sai rápido também da diálise, né? Um paciente que tende a não ficar dialisando, é um paciente que, quando melhora o quadro clínico, a função renal dele também melhora rápido. Então, é um paciente que você vai indicar diálise para ele cedo, né? Vai indicar para ele fazer essa terapia de substituição renal, porque ele melhora rápido também. E como é que é o tratamento com antibiótico? Bom, nos casos leves, o uso do antibiótico é meio controverso,
Nem sempre a gente vai precisar usar, tem literatura que fala que não precisa, tem literatura que fala que precisa, e enfim, ainda não é uma coisa bem definida. Mas o paciente que chegou, por exemplo, para você numa emergência, numa UPA, com febre, dor retroorbital, hemorragia conjuntival, dor em panturrilha e tem uma história epidemiológica positiva. Então você pensa que ele pode estar com leptospirose, ele não tem nenhum critério para internamento, ele não tem nenhum red flag, ele não tem icterícia, não tem hemorragia alveolar, não tem nada que chame a atenção para você internar esse paciente. Então você pode mandar ele para casa, fazer o tratamento ambulatorial e a recomendação é doxiciclina 100 mg de 12 em 12 por 7 dias. Isso se o paciente tiver até 5 dias de sintomas. Como a doença é autolimitada, passando disso aí, a tendência é que ele já comece a melhorar. Então não teria uma indicação formal da gente tratar esse paciente. Então é uma doença que a maioria dos casos são leves, então você pode ficar só observando. Eu particularmente não tenho coragem de fazer isso não, prefiro passar a doxiciclina para o paciente, passa o tratamento por 7 dias e ele vai melhorar. Nos casos graves, a gente vai fazer, já é outro antibiótico que a gente vai fazer. A gente vai fazer alguma penicilina, né? Pode ser a penicilina G, aliás, a penicilina cristalina, pode ser ampicilina. Você pode fazer alguma penicilina para esse paciente, ou você pode fazer ceftriaxona 2 gramas EV de 24 em 24 por 7 dias. É o tratamento mais comum, a gente tem esse medicamento bem disponível, é uma medicação que tem uma boa aceitação aí pelos pacientes, também pelos serviços, a gente vai encontrar bastante. Então, particularmente, se prescreve ceftriaxona para o paciente, 2 gramas por 7 dias, para tratar essa infecção. Então, lembrar que esse paciente, casos graves, é o paciente que vai ficar internado, né? Então, o paciente tem icterícia, o paciente tem alguma hemorragia alveolar, o paciente tem alguma red flag, então esse paciente vai ser tratado com ceftriaxona. Então, lembrando, o tratamento é o suporte, né? O suporte ventilatório, se necessário, o suporte hemodinâmico, se necessário, e a hidratação parcimoniosa com cuidado nesse paciente associada a um antibiótico naqueles pacientes que vão ficar internados. O paciente que vai o quadro leve, ele não vai ter nenhuma alteração, que a gente não vai precisar fazer nenhum suporte específico, mas você pode passar a doxiciclina para ele. E corticoide, né? Pensando, o paciente está fazendo SARA, né? O paciente fez SARA por causa de hemorragia alveolar, e aí eu posso fazer corticoide tem benefício para ele. Os dados ainda são conflitantes, né? A gente não tem uma definição muito clara. Parece haver o benefício nesses pacientes mais graves, o paciente que faz SARA, parece haver um benefício ali no uso de corticoide, mas as meta-análises, as revisões sistemáticas não confirmam esses dados. E a revisão sistemática que são poucos estudos e também critica a metodologia dos estudos que avaliaram o benefício do corticoide nesses pacientes. Então, ainda não é uma coisa bem definida. Aparentemente, parece, alguns estudos trazem que tem melhora, mas outros, a revisão sistemática, a análise estatística mostra que não tem benefício de fato. Então, ainda é uma coisa meio controversa. Particularmente eu faria no paciente com SARA, porque a gente tem essa bem claro assim no paciente séptico, o paciente que está mais grave, ele tem benefício corticoide. Eu acredito que teria benefício, como a gente está lidando com um paciente que está bem grave, esse paciente com síndrome de Weill, eles têm uma mortalidade bem alta, então eu acho que vale a pena a gente arriscar nisso aí. Era isso que eu queria conversar com vocês sobre leptospirose, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que eu vou responder assim que eu ver, né? E assim que possível. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que você está gostando do conteúdo, que isso está sendo relevante para você. Compartilha com seus amigos também, para que o pessoal também possa estar aprendendo sobre leptospirose. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @QualisMed. Lá eu posto todos os dias um conteúdo interessante, um conteúdo também relevante para o seu dia a dia como clínico. E sempre tem uma caixinha lá de perguntas nos stories para você tirar suas dúvidas. Então, não deixa de seguir a gente lá, @QualisMed. Valeu!